3, olha o último de 4. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde, um abraço. A gente agradece muito a audiência aqui do Gerais contra o Crime. Eu estou recebendo aqui, e na verdade é o seguinte, especialmente porque, além do que, o doutor Marco Antônio Siqueira, que é para mim um dos grandes criminalistas desse país, e vários júris a gente acompanhou, o doutor Marco Antônio Siqueira, além do que, ele é produtor também aqui do Gerais contra o Crime. Mas hoje é especial, porque na verdade nós temos várias perguntas aqui. A primeira delas, e eu vou ser muito rápido, porque na verdade o programa, né, tem a sua continuidade normal. Hoje estamos te recebendo aqui no Gerais, e aí o seguinte, o Gerais contra o Crime e o povo, o ouvinte quer saber um pouco do seu trabalho, doutor, como advogado criminalista no Tribunal do Júri. Fale para o nosso ouvinte, e aí é um negócio muito sério, quais os júris em Minas Gerais o senhor atuou como advogado de defesa? Apenas de defesa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Paulo, durante todo esse período em que venho trabalhando como advogado no Tribunal do Júri, eu realizei em torno aí de quase 900 julgamentos, defendendo de forma sincera, de forma correta, de forma ética. E posso destacar para você, Paulo, 5 júris que chamaram mais atenção. Pois não. O primeiro caso foi o Esquadrão do Torniquete, em 1990, quando aquele grupo de pessoas, um militar da PM... Na verdade, exterminadores. Um policial civil e 2 taxistas foram acusados de terem matado 37 trabalhadores na zona norte de Belo Horizonte. Foi um trabalho incansável, foi um trabalho importante. Acabaram sendo julgados por 5 júris, por 5 fatos delituosos, e eu acredito que ali procuramos cumprir com o nosso dever. Bom, uma outra pergunta aqui, doutor. Eu gostaria, até em cima desse fato aí, da questão dos exterminadores, eu chamava dessa forma, como a imprensa toda, isso foi um fato em nível nacional e internacional. O senhor sabe disso, né? O Esquadrão do Torniquete chamou muito a atenção na década de 90. Mas eu gostaria de dizer a você, Paulo, que nós trabalhamos também no caso, a chacina de Malacacheta. É verdade, eu acompanhei. O caso dos irmãos Curió, lá de São João Evangelista. Também... São júris polêmicos. A chacina da Água Branca. E, por último, eu fui advogado do Sérgio Rosa Salles, primo do caso Bruno. Né? Do caso Bruno. E, posteriormente, vinha produzir também, durante algum tempo, a defesa do goleiro Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo. E essa tem sido a nossa trajetória. Mas tenho também, Paulo, e ouvintes, julgamentos importantes na defesa do interesse da mulher. Quando a mulher é violentada, assassinada, e em relação a essa questão da Lei Maria da Penha. É verdade. A gente, inclusive, mais adiante vai falar sobre isso. O Cláudio, como a senhora Antônia Maria Rodrigues, lá do bairro Ipiranga, aí para muita gente, porque é muito difícil, porque na verdade o telefone não para, o pessoal também perguntando o seguinte, o senhor debateu com vários e vários promotores de justiça em Minas Gerais, e claro, e na Federação dos Estados. Vamos citar aí, por favor, cite pelo menos 3 promotores de justiça que o senhor considera um trabalho elegante, um trabalho ímpar e que tenha causado muita celeuma no país. Olha, eu tive um enfrentamento com grandes promotores em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador e em Minas Gerais. Eu destaco aqui os 3 mais importantes, sem naturalmente desfazer dos demais, aos quais também mando aqui o meu abraço, mas eu destaco Ronaldo César Faria, do 2º Tribunal do Júri, um promotor de justiça, hoje procurador de justiça, espetacular. O outro, João Mendes Campos, que no debate no 1º Tribunal do Júri foi uma marca importante na minha carreira. E Antônio Francisco Patente. Agora, na verdade, você citou aí só fera. Sem dúvida. Grandes promotores que realizaram um trabalho ímpar e deixaram uma marca indelével no Tribunal do Estado de Minas Gerais. No caso ainda desses exponenciais da Justiça, juízes do júri, que o senhor poderia citar aí, por favor. Quais, assim, o senhor ficou mais impressionado em trabalhar e eles, evidentemente, presidindo os trabalhos ali? José Amâncio Souza Filho, hoje desembargador. Danton Soares Martins, que é o juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Contagem. Também a grande revelação para mim neste momento, a juíza Erlânia Zica Lucas Pereira da Silva, que é a juíza do Tribunal do Júri da Comarca de Curvelo. Ela presidiu recentemente um julgamento naquela comarca. Eu fiquei impressionado
apesar a firmeza, né? A firmeza e uma juíza talentosa, técnica, que conduziu os trabalhos, o fórum repleto, ela manteve a ordem, demonstrou um profundo conhecimento técnico-jurídico e possibilitou às partes, a doutora Erlânia Zica, para que todos pudessem sair dali com o seu trabalho devidamente amparado pela legislação. Ainda a respeito dessa juíza, o senhor participou de vários programas em Minas Gerais e Belo Horizonte, principalmente, inclusive aqui no Gerais contra o Crime, o senhor salientou a questão da justiça e da questão imparcial dessa juíza. Sem dúvida alguma. Da imparcialidade. Né? Sem dúvida alguma. Agora mesmo eu venho de São Paulo, onde realizei um júri importante no Fórum da Barra Funda, e lá eu citava o nome de Erlânia Zica como a grande promessa do Tribunal do Júri no estado de Minas Gerais. Agora, doutor, o povo quer saber quais os advogados lhe impressionaram mais. A gente coloca a questão de impressionar, porque tem advogado que não faz história, e aí é problema dele. Eu costumo falar dessa forma. Como jornalista também. Tem muito jornalista que trabalha 50 anos aí, não faz história, não impõe rastros. O caso da advocacia, da mesma forma como também a questão jurisdicional. Quais os advogados que mais lhe impressionaram no Tribunal do Júri, doutor? Eu aprendi a trabalhar no Tribunal do Júri com José Arteiro Cavalcante Lima. Grande Zé Arteiro. Doutor Zé Arteiro é um homem batalhador, é um conhecedor das técnicas do Tribunal do Júri, e com ele eu aprendi, porque há 30 anos passados, Paulo, quando, em uma das minhas atuações no primeiro e segundo Tribunal do Júri aqui em Belo Horizonte, eu assisti julgamentos maravilhosos realizados por José Arteiro Cavalcante Lima. Um outro grande advogado que eu respeito muito e dedico aqui o meu forte abraço, o meu carinho, a minha atenção, Obregon Gonçalves. Olha, doutor Obregon. Obregon Gonçalves. Em São Paulo, Ângelo Carboni. Pois não, que até, inclusive, quando em vez participa conosco aqui. E que é a grande revelação da advocacia criminal no estado de São Paulo. Agora, doutor Marco Antônio Siqueira, tem sido, assim, um caminho, a gente sabe que tortuoso, porque a cada dia a mulher vai conquistando também o teu espaço, mas também o que tem de assassinato, de coisas terríveis, violência contra a mulher, é um negócio assim que a gente acredita que não vai parar, era um sonho da gente que isso acabasse, mas a gente vê que é uma situação terrível. Maria da Penha está aí a lei. Agora, o senhor sempre lutou, o senhor sempre combateu, o senhor sempre foi aquela pessoa, aquele advogado, o combate e nas garantias da mulher, estatuto da mulher e tal. Como é que o senhor analisa a situação e por que desse trabalho em relação à questão feminista? Olha, Paulo, desde adolescente... Aí vem a questão também do feminicídio, eu queria que o senhor falasse. Sem dúvida. Desde adolescente, já na minha formação moral, ética e cristã, o meu pai, o velho major Dirceu Gonçalves Siqueira, ele me ensinou que a mulher deve receber por parte do homem e de toda a sociedade o maior respeito, o maior carinho e atenção. Veja você, Paulo, que aqui, não só em Minas Gerais, mas como de resto no país, a mulher tem sido muito violentada, a mulher tem sido vilipendiada, ultrajada, maltratada, e nós temos que dar um fim, um paradeiro nessa questão. Então, eu sou um defensor implacável. Mulher, vida singular e insubstituível. E todas aquelas que forem violentadas e que eu tenha a oportunidade de produzir a defesa, eu farei isso de forma bastante contundente, porque a mim não é permitido, na minha consciência, na minha formação e na minha ética, que a mulher seja alvo de arbitrariedade, violências, estupros, sequestros, puxões de cabelo, murro, quebrando o braço, dando pontapé até em parte íntima de mulher, enfim, trazendo a mulher a uma deteriorização quando ela, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto educadora, deve ser tratada com toda a consideração. Doutor Marco Antônio, a gente agradece, mas final do programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, e aí, evidentemente, o tempo final, exíguo, mas só tem um tempo aí, para que o senhor possa, exíguo, eu tenho um tempo aí para nos falar, para falar com o ouvinte, com o nosso telespectador também, porque o pessoal que está no site aí e tal, na internet, o seguinte, com 35 anos de carreira, quais os seus projetos presentes? Até porque é um prazer para nós, o senhor estar na produção aqui do programa do Gerais contra o Crime. E, na verdade, o senhor também em várias entrevistas de televisão, todos os dias, são casos polêmicos. Quais os projetos para o futuro? Olha, o meu projeto no passado, o meu projeto atual e para o futuro é procurar defender o interesse da família, o interesse da sociedade. Eu sou um advogado já com uma boa experiência, em 35 anos
lidando nos tribunais e trabalhando para a família. Eu não trabalho para o crime, para o criminoso e para a criminalidade. Eu trabalho para a família, defendendo no tribunal do júri. Mas vou adiantar a você que ainda tenho a expectativa de trabalhar muito, de desenvolver com muito respeito aos nossos desembargadores, aos nossos juízes, promotores de justiça, à Polícia Federal, à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e também à Polícia Civil. E agindo dessa forma, eu espero estar dando a minha contribuição pela pacificação social e fazer um trabalho com ética, com respeito e cidadania. O telefone nos foi passado aqui agora, e aí o negócio assim que a gente fica sensibilizado. Eu falei seria outra pergunta, mas infelizmente, ou felizmente, a verdade é que nós vamos ter que ultrapassar um pouco aqui mais o tempo. Mas o negócio é o seguinte, o que as pessoas agora querem saber, eu estou com vários nomes aqui, me foi passado aqui, vários nomes, o que as pessoas querem saber é o seguinte, aí toca lá no fundo do coração, para quem o conhece, quem sabe, é também do teu lado humano, do teu lado humanista. A verdade é a seguinte, as perguntas que fazem, eu vou resumi-las nessa daqui, sem contrassenso algum absolutamente, porque há muito consenso dessas perguntas. O senhor, pai, o senhor é uma figura que conhece o submundo do crime, porque o senhor conviveu, e evidentemente convive com isso, porque é da profissão. Lá no fundo, qual a causa que lhe marcou mais? Qual a causa que lhe proporcionou, às vezes até lacrimejar os olhos, na madrugada, quando lembrou do tribunal no dia anterior? Olha, já atuando em quase 900 júris, eu tenho alguns casos que me chamaram muito a atenção e que me fizeram sofrer, e por isso eu dediquei um trabalho especial, buscando sempre serenidade, respeito às partes litigantes ali no tribunal. Mas o assassinato da cabeleireira Maria Slaine Moraes, em Venda Nova, no salão enquanto ela trabalhava, e o borracheiro invadiu e atirou contra aquela pessoa indefesa várias vezes, aquilo causou em mim um sentimento muito grande. Eu vou agora... Aquilo foi a crônica da morte anunciada. Ah, sem dúvida alguma. E de forma... Medida protetiva, boletim de ocorrência. Tudo organizado, uma coisa terrível. E vou agora para São Paulo, um outro julgamento que faremos lá, muito importante, que é o caso daquele motorista que foi esquartejado na Praça da Sé, e participaram desse crime. Prostitutas, né? 3 senhoras lá, consideradas 3 prostitutas, profissionais do sexo, e que nós estaremos lá na acusação. Olha, Paulo, você vendo as fotos daquele homem esquartejado e o corpo abandonado na Praça da Sé, não há quem não fique comovido. Um caso realmente muito triste. E, finalmente, um outro caso que me chamou muito a atenção e que me fez realmente chegar às lágrimas foi o assassinato, né, daquela moça lá de Uberaba e os 2 gêmeos, onde aquele indivíduo... Um assassino, delinquente, um psicopata, aquele Matusalém e o Pedrão assassinaram aquela moça, abandonou no corpo e depois, mirando e olhando nos olhos daquelas 2 crianças indefesas, eles então dispararam a arma de fogo. Aquilo realmente me fez sofrer tremendamente, mas vamos continuar trabalhando e dando aí tudo de nós em favor da justiça do nosso Doutor Wellington, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela carreira e pela vida que o senhor tem. E a você também, Paulo, uma pessoa carismática que eu posso dizer, receba um beijo no coração, a minha amizade eterna, porque você é, sem dúvida alguma, um dos maiores profissionais como repórter policial. A recíproca é verdadeira, um abraço, que o senhor seja eternamente convidado. O senhor está. Um abraço, gente, muito obrigado.